Então vamos falar dos 4 brasileiros até aqui nesse momento no Mundial de Clubes. Eu tenho certeza que vocês também, igual a mim, tinham curiosidade de medir essa força de América do Sul contra os europeus. Na verdade, todas as Américas contra os europeus, porque daí a gente tem Estados Unidos, América do Norte, tem a América Central, México, temos aí também os sul-americanos, que somos nós aqui. Tenho assistido todos os jogos e tenho visto que todos estão indo muito bem. Os sul-americanos, principalmente. A gente teve a galera da Argentina, Boca Juniors e River Plate. Na minha opinião, foi os 2 assim que mais se destacaram em termos de produtividade de fazer gols. E temos aí um time brasileiro que se destacou, que na minha visão, eu já imaginava um jogo com poucos gols, porém, pegando um time de prateleira mais alta, que seria o Borussia Dortmund, o Fluminense impressionou. O Borussia Dortmund não conseguiu desempenhar um futebol contra o Fluminense. O Fluminense foi um time não aguerrido, foi um time on fire mesmo, um time de ataque, de surpresa, de surpreender mesmo e de ir pra cima, como se fosse qualquer time aqui do Brasil mesmo. E o Fluminense não ganhou por um detalhe. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, principalmente dos times brasileiros. O Flamengo, sou flamenguista, controlou o jogo tranquilo, na minha opinião, tinha que fazer saldo, pelo menos mais um gol, que daí ele assumiria, a frente do grupo. Porém, ele é líder por conta de cartão amarelo, né. O Chelsea pegou mais cartão amarelo. Então, se terminar empatado, os números de cartões vão contar, né. Vai ser o termo de desempate aí. E beleza, foi um jogo tranquilo contra o Esperance. No Flamengo jogou tranquilo, jogou bem, dominou o jogo. O Palmeiras jogou melhor que o Porto, porém o Porto teve, os seus momentos também, e o Palmeiras poderia ter ganhado o jogo. Não, porque o brasileiro não dá conta, esquece contra os europeus. A gente vê muito isso de comentaristas de futebol. Eu ouço alguns e não concordo com a maioria, por isso que eu tô aqui para falar também da minha opinião. E creio que vai mais de encontro com a de vocês aí, mesmo que não seja o seu time, mas eu sou um cara que eu curto o futebol. E se os cara estão lá, eu não vou mentir pra vocês, até Boca e River, eu torço para que eles ganhem, principalmente contra os europeus, porque vai quebrar essa coisa de que, faz muito tempo que não ganha um europeu, as Américas não dão conta nem nada. Eu torço até para que o Inter Miami ganhe do Porto. Dá, eu entrei lá, né, com eles, mas é um time muito fraco, cara, defensivamente não dá conta. Vamos lá, os times brasileiros estão indo muito bem, os da Argentina estão indo muito bem, Boca Juniors morto, foi lá e jogou por 2 gols de diferença, esteve à frente do placar, mas depois vacilou e eles tentaram, né, fazer as catimbas deles, mas não adiantou, um a menos o Benfica empatou. Mas, diga-se de passagem, o Fluminense muito bem. O Botafogo poderia ter jogado melhor contra o Seattle, mas ganhou, né, não passou, aquela credibilidade de que vai ser um amasso, mas ganhou. No final pegou um sufoco, mas deu certo. O Porto e Palmeiras também, Palmeiras foi ligeiramente melhor. Então, a soma de tudo isso é que os brasileiros estão bem, e digo mais, o Fluminense vai longe. Se ele jogar metade do que ele jogou hoje contra os europeus, ele vai passar, cara, até em primeiro do grupo, se se não brincar, porque o ataque do Borussia, diga-se de passagem, foi muito fraco, cara, foi fraco. Então, saldo de gols, se o Fluminense continuar jogando assim, ele vai fazer saldo e vai passar em primeiro. E pode ser que o Borussia perca pontos aí também no meio do caminho, com um vacilo. E o Süle, aquele
zagueiro barra lateral. Pô, cara, faltou mais driblar em cima dele, pô. Driblar em cima daquele cara gordão, sabe, cintura dura. Dava para o Fluminense ter investido mais ali naquele lado ali. Mas vamos entrar no outro ponto agora, que é o toque a mais que os times brasileiros têm que ter. Por exemplo, aquela jogada que o Palmeiras chutou umas 3 vezes no Porto, e o goleiro pegou, depois o zagueiro tirou e pegou em outro cara lá. Sei que 3 vezes a bola ficou ali pra atravessar a linha, né. Mas aquele lance que o Richard Rios pega lá de rebote dentro da área, ele finge que vai chutar com a esquerda e puxa pra direita, que é a perna boa, é isso aí que falta para os times brasileiros quando eles tiverem a oportunidade, porque diga-se aí de passagem, o Botafogo não vai ter muita chance contra o PSG. Isso falando antes do jogo, né, claro. Porque a gente falou aqui, levantou muitas hipóteses que os brasileiros: "Ah, Borussia Dortmund, Fluminense esquece, tem nem chance, vai ser um atropelo". E eu falei assim, eu pensei que: "Não, acho que o Borussia ganha, mas não vai ser vergonha, não vai fazer feio com o Fluminense". O Fluminense vai ter uma zaga boa e tal, tem o Thiago Silva, mas foi ao contrário, o Fluminense que fez o goleiro Conner trabalhar. Então, a gente tá falando aqui que em condições normais, o Botafogo vai pegar um sacode aí do PSG. Esperamos que não. Como eu falei, esquecendo camisa de lado, eu penso que é Brasil, cada time brasileiro que tá lá, eu torço pra que ganhe, cara. Que ganhe. Seja de 6-0, mas que ganhe do PSG. Mas é difícil. Porém, se o Botafogo tiver chance, ele tem que ter calma e guardar a bola. Tem que fazer os gols. Esse toque é mais que falta pro time brasileiro. O Richard Rios puxou a bola e chutou de direita, que é a perna boa. Porém, tinha muita gente na frente, só que a jogada que ele fez foi o certo. Porém, a errada foi que ele chegou de frente para bater a bola e o Estevão, na agonia dele, tomou a frente e chutou todo errado e o goleiro pegou a bola. Mas se ele deixa, o Richard Rios ia fazer aquilo. Aí depois teve aquele sobrou e tal, tudo, aí depois sobrou pro Richard Rios de novo, ele puxou pra direita e chutou, só que ali já tinha muita gente na frente do gol pra tirar. Vamos lá. Fluminense hoje teve várias oportunidades contra o Borussia. Só que aquela do Everaldo, na cara do gol, eu não sei o que aconteceu, cara, porque eu digo eu, gordo, peladeiro, gosto de fazer um gol de cobertura. Se fosse eu ali na frente, eu tentaria, cara, cobrir o goleiro. O goleiro estava muito fora do gol. Ele tem técnica pra fazer um gol desse de cobertura. Mas, cara, mete a bicuda, chuta, vê o que que dá. O goleiro estava correndo para trás, mano, o gol aberto. E ele fez o quê? Cortou pra esquerda, pra perna ruim, tocou pro Canóbio que estava vindo lá do meio do campo, caindo praticamente. O Canóbio fez o que deu, mas se ele puxa pra esquerda como ele fez, finge que vai tocar o que vai chutar com a esquerda e tira de novo pra direita, cara, ele chutava tranquilo, sabe, equilibrado. E digo mais, se o Canóbio também não tivesse chegado chutando, finge que vai chutar, puxa pra perna direita aqui, é a boa dele, em vez de bater com a esquerda, os 2 zagueiros passaram dando carrinho, cara, ia ficar só ele e o goleiro, sabe, o canto ia se apresentar aberto. Então falta isso, falta esse toque a mais. Tem hora que não tem como, o cara tem que chegar chutando mesmo, mas essa tranquilidade, os 2 estão dentro da área. Então, tenha calma, cara. Já dizia Luxemburgo: "Se você tá dentro da área e alguém tocar em você, ou você derrubar você, é pênalti". E eu não sei que pressa é essa de se livrar da bola, sabe. O Estevão foi a mesma coisa. Ele pegou uma bola pelo lado direito, da perna boa, e ele entrou dentro da área e se agoniou, foi logo chutou logo a bola no gol. Às vezes puxar, tem um companheiro chegando, sabe. Essa do Canóbio, se o Everaldo corta, cortou pra esquerda, tocou para o Canóbio chega equilibrado, puxa a bola e toca para o Everaldo ia estar sozinho, sabe. Então, falta essa malandragem, falta esse toque a mais para o time brasileiro fazer o gol com calma. Às vezes vai fazer gol sem ter ninguém na cara do gol,
sem ter nenhum zagueiro pra marcar o atacante que vai estar lá, saca. Mas o goleiro fez muito milagre hoje, esse Conner, muito, muito mesmo, porque teve uma bola que chutaram de fora da área e inclusive o Fluminense chutou bastante, chutou muito de fora da área, isso foi muito massa, que é o que falta para o Flamengo. O Flamengo às vezes não define a jogada, sabe, quer tocar demais já. Hum, e não sei, contra o Chelsea isso vai ser bom, esse toque a mais, porque é uns cara que chega dando carrinho, você puxa, guarda a bola, simplesmente isso. Mas até aqui, o saldo é muito positivo, todo mundo estava falando que o jogo do Flamengo contra o Esperance seria duro, porque eles são os melhores lá e tal. O Fluminense não tem chance contra o Borussia. O Palmeiras eu acho que é um pouquinho tranquilo, vai dar jogo, mas acho que o Porto vai ganhar, saca. O Botafogo não é o mesmo time do ano passado, mas, pode ser que ganhe, mas o Seattle dá trabalho, e a gente viu que o Botafogo não deixou o time jogar, é isso. E o saldo é bom, o saldo é positivo, os times estão indo bem, inclusive os também da Argentina, estão indo muito bem. Então é isso, somar ponto e vamos ver o que que vai dar, porque a gente vai ter agora os jogos de amanhã, né, Manchester City e o Wydad Casablanca, eh, vai ter Real Madrid Al Hilal, vai ter alguns jogos interessantes aí. Daqui a pouco tá tendo agora Mamelodi e Ilsan, e daqui a pouco vai ter Inter de Milão e Monterrey. Pra mim, jogo difícil. Não é não tô vendo esses europeus sapateando como, muitos dizem, inclusive no nosso país mesmo aqui os comentaristas falam que não tem não tem chance. É o finalista da Champions, pegou de 5 uma era do PSG, então assim, eu acho que não é tudo isso não. E principalmente, falando dos europeus, é um ar de soberba, é um ar de que eles são superiores. Eu vi uma reportagem do Chelsea que eles falando como se tivesse ido para uma pré-temporada, um jogo de pré-temporada. "Não, tal, vai ser muito bom. O Palmer não estava", o técnico falando: "O Palmer não estava comigo na outra pré-temporada, mas agora ele vai estar. É bom para ele sentir o clima, ver como é diferente aqui, jogar aqui e tal". Em nenhum momento engrandece nenhuma equipe, nenhum momento fala de que vai ser difícil, sabe. Não, eles estão tratando como são tudo time fraco, por isso que o Los Angeles quase, endurece o jogo pra eles, né, porque se os cara fosse um pouquinho melhor, só tem o Boanga lá, mas se fosse um pouquinho melhor, teria empatado esse jogo ou até ganhado aí do Chelsea, porque o Chelsea muito espaçoso, sabe, é uns cara que se acha muito, na minha visão. O James falando lá do: "Ah, tal, vemos aí pra esse jogo de pré-temporada", só que agora o que é a diferença é porque tem uma taça, $125 milhões. A Champions, se você não sabe, a Champions vale $185 milhões. Então, olha o prêmio que eles vão estar para poder jogar um torneio aí de um mês, $125 milhões. Os cara fica desdenhando. E não vão ganhar não, isso aí não é jogo pra eles não. Isso aí, pra mim, na minha opinião, é PSG, Manchester City, um Real Madrid, um Flamengo, um Fluminense. Eu digo aqui, tem pessoas que vão se surpreender com o que vai acontecer nesse torneio e, ao meu ver, os brasileiros vão surpreender ainda mais, porque a gente não vê nervosismo nesses cara. Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Flamengo, cara, estão de parabéns. Os caras estão jogando tranquilo, fazendo o jogo deles. Então, se esses europeus ficar entrar cambaleando, achando que é um jogo de pré-temporada, eles vão pra casa mais cedo pra eles tirar as férias que eles tanto querem. E os brasileiros vão amassando. Vai acontecer coisa aí, é só o que eu aviso. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, é a opinião de vocês. Tamo junto. Tchau, tchau, falou.